Olá, gente. Então, meu vídeo terminou do nada, eu não percebi. E agora eu quero continuar ali onde a gente parou, que é em Mateus 21, onde eu tava falando da videira, né? Onde Deus colocou lavradores para cuidar, ou seja, é o território de Israel, e eles não cuidaram, né? O que eles fizeram? Eles mataram os profetas, apedrejaram outros, açoitaram outros. Por quê? Porque como eles não estavam cuidando da vinha, Deus acabava levantando pessoas para repreender eles. E aí eles não gostavam, porque a gente não gosta quando a gente é confrontado. Por mais que às vezes quem nos confronta esteja certo, a gente não gosta, né? Mas é necessário ouvir, porque a gente não tá contra a pessoa, mas contra Deus. E aí, por causa disso, Deus mandou Jesus para falar para o povo: parem de fazer isso, né? Vocês buscam a justiça pela lei, mas se vocês cumprissem a lei, ainda estaria melhor. Só que a lei não vai salvar. Agora eu vou, né? Porque eu sou o fim da lei, né? A palavra de Deus fala que o fim da lei é Cristo e justiça para todos aqueles que nele crê. Tá lá em Romanos 10, versículo 4 e 5, dá para ler. Então, aqui no vídeo anterior, eu entrei nesse salmo aqui 118, que falava da porta, das pedras que os construtores rejeitaram e daquele que vem no nome do Senhor, né? Aí aqui, em Mateus 21, quando Jesus fala, né, que iam matar ele, e aí ele fala assim, ó, ele pergunta para os discípulos: quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos devidos tempos. Aqui entra nós, que não éramos povos também, tá? Entra um remanescente de Israel, nunca esqueçam, por favor, porque às vezes eu tenho a impressão que a igreja, ela se coloca na frente de Israel, porque pelas profecias, o apóstolo Paulo falou isso, né? Que os dons de Deus são irrevogáveis, não adianta, eles são um povo escolhido, mas a gente já tem participação no reino de Deus antes que eles. E alguns deles também já tem, porque a palavra de Deus também diz que quando algum deles se converte ao Senhor, lhe é tirado o véu que está sobre o coração. Ou seja, aquela cegueira espiritual de estar na lei, tá na lei, tá na lei, e não ter aceitado o nosso Jesus, né? Então, Jesus fala aqui, ó: nunca leste nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a pedra angular, e isto procede do Senhor e é maravilhosa aos seus olhos. Aqui, ó, ele puxou exatamente o Salmo, tá vendo que Jesus citou? Porque ele queria que a gente fosse lá ver no Salmo o que ele tá falando, ó, tudo aqui tá falando dele. E aqui, essa pedra angular é a pedra de esquina, é a pedra principal para uma construção. Eu não tenho conhecimento sobre isso, mas eu dei uma pesquisada para querer entender por que Jesus falou disso, né? Então, quando ele falou assim, ó, sem mim não tem construção. Ele queria falar, sem essa pedra de esquina, sem esse centro para iniciar uma construção, não tem como, né? E aqui ele já fala, ó, portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos, que eu acabei de falar que é nós, né? E também o remanescente de Israel. Daí agora aqui, ó, esse daqui, ó, todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele que sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. O que ele quis dizer isso aqui? Nossa, eu nunca consegui entender isso daqui. Quando ele tá falando aquele que cair sobre essa pedra, aqui ele tá falando de Emanuel, ou seja, da terra de Jerusalém. Por quê? A Bíblia diz que Jerusalém será uma pedra pesada para todas as nações. Ou seja, eu tô sempre voltando para essa imagem aqui, ó. Deixa eu achar ela aqui, onde é que tá agora? Essa imagem aqui, porque a maioria das profecias se voltam para esse tempo da aliança, da grande tribulação. E as parábolas de Jesus, elas se voltam muito para cá. Então, quando ele quis dizer que quem cair sobre essa pedra, deixa eu ler lá de novo,
ficará em pedaços, ele quis dizer quem cair sobre Jerusalém, ou seja, estiver nesta aliança, aqui, ó, vai ficar em pedaço, porque todos vão cair igual. Agora, aquele, quer ver? Para vocês entenderem bem certinho, aquele a quem ela cair ficará reduzido ao pó. Quer ver? Eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Aqui, ele vai voltar aqui nos pés, né? Agora, se a gente for buscar lá, Daniel 2, daí vocês vão entender um pouquinho o que eu tô querendo mostrar. Por isso que eu falo que Jesus, eu falo não, né? A Bíblia mostra e ele falou que ele veio falando em parábolas, mas ele veio nos dando as ligações das profecias. Aqui em Daniel 2, no versículo 44, tá falando da pedra que tá vindo, ó. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, que é Jesus, esmoiçará, ou seja, vai ficar reduzido tudo em pó, e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela esmoiçou, ó, o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber o que há de acontecer futuramente. Aí, aqui, ó, quero ver. Deixa eu ver se tem mais algum texto que vai falar. Aqui fala mais, ó. Então, ó, juntamente esmuiçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra, que é o Monte Sião, onde Jesus vai reinar. Então, aqui, ó, olha só como é legal entender as profecias, né? Então, quando ele bater aqui, vai virar tudo pó. Aí explica essa passagem de Jesus, que é difícil de entender. Muitas vezes eu não conseguia entender quando falava isso aqui, porque tá falando da terra aqui, ó. E aqui já tá falando ele vindo em cima dos iníquos, dos que estão na aliança. Agora, ultrapassando aqui seguindo o nosso estudo, em Zacarias 12, fala aqui, ó, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dela. Ah, eu acabei de falar, ó. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Não aparece lá em Apocalipse 17 a mulher em cima da besta? E aqui, ó, todos que a erguerem se ferirão gravemente, ou seja, ela vem montada sobre a besta. Eles vão estar na aliança. É por isso que eu digo, algumas coisas que Jesus falou aqui que a gente não consegue compreender, tem tá tudo respaldo bíblico do Antigo Testamento, principalmente, gente, por favor, quando ele cita versículos que tem contexto lá do Antigo Testamento, ele tá falando, vão lá ler. E quando tem um contexto no Antigo Testamento, geralmente tem mais um monte de texto para justificar, explicar e nos revelar o que aquele texto fala. Então, agora sim, vamos trocar de assunto, ó. Eu sou o bom pastor, ele disse lá em João 10, versículo 11. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, ó, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Eu achava que isso aqui ele estava falando de Satanás, até que eu achei alguns textos que eu fiquei de boca aberta. Nossa, fiquei muito assim chocada de como Jesus veio confirmando as palavras dos profetas e explicando, porque não é só do diabo, ou sei lá, das potestades, dos demônios que ele tá falando. É que nem eu falei no vídeo anterior. Dá pra falar isso aqui sobre um estudo da área espiritual, porque o inimigo quer fazer a gente cair. E Jesus não deixa. Mas aqui ele tá... quer ver? Nós já vamos ler. Ó.
O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas, ou seja, ele não tá nem aí para nada, ele quer ganhar o território dele, o lucro dele, o poder dele, não tá nem aí para as ovelhas. Aí Jesus diz assim: gente, é eu que sou o bom pastor, é eu que cuido das minhas ovelhas, é eu que dou a vida dela para elas, é eu que quero dar a ressurreição para elas, é eu que quero dar alimento para elas, paz, prosperidade. Esse aqui, ó, que não é pastor, o mercenário que se finge de pastor, esse aqui ele só quer tirar o dinheiro dela, comer a carne dela, devorar o pasto dela, dispersar ela, entregar para as bestas feras. Eu não, eu sou o que cuida das minhas ovelhinhas, porque eu amo elas, eu sou feito de amor. É mais ou menos isso aqui que ele tá querendo falar, tá? Então ele fala assim, ó: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. É nós, gente, aqui é nós. Não deste aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz. Olha que lindinho, né? Ai, que bonitinho. Então haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, a gente já tem Jesus como nosso pastor, a gente sabe disso. Agora, sobre o mercenário, eu separei assim, aqui ó, só três passagenzinhas pra gente ler bem rapidinho aqui. Vamos primeiro ali para Zacarias 11. No versículo 15, ele fala aqui no versículo 11 da parábola do bom pastor, tá? Isso aqui, gente, não é porque tá no Antigo Testamento que já aconteceu. Não aconteceu, tá? Agora aqui, no versículo 15, aliás, não aconteceu, vírgula. Partes aconteceram e daí Deus usa o contexto do que aconteceu para dar uma palavra para o futuro, para esse tempo da tribulação, tá? Então, no versículo 15, o Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das ovelhas que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não cuidará a que foi ferida, nem apacentará a sã. Mas, ó que eu acabei de falar, comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o braço completamente se secará e o olho direito se escurecerá. Não vou entrar nisso agora, mas tem contexto disso aqui no Antigo Testamento. Por que que ele usa esses negócios aqui? E no Apocalipse também aparece isso, né, como um dos flagelos. Porque este pastor insensato aqui, ó, é um que não vai cuidar das ovelhas no tempo da aliança. Aí, depois Deus levanta outro para detonar ele, que é isso aqui que Jesus falou, ó. Ele vê, vira o lobo e foge. Ele foge, ele não vai cuidar das ovelhas. Aí, se a gente vir aqui em Ezequiel 34, também tá falando dos pastores infiéis de Israel. A gente pode usar para os pastores das igrejas, os que não são verdadeiros pastores? Pode, claro que pode, porque a palavra de Deus tem peso. Mas em termos de profecia é para Israel, porque tem todo um contexto montado em cima das palavras dos profetas. A gente não pode fugir do que está escrito. Então ele fala aqui, ó: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não acrescentarão os pastores às ovelhas? Desculpa, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Ó, é esse aqui, ó. E agora nós estamos falando dessa besta aqui, tá? Esse é tipo, é como se fosse o primeiro pastor, depois esse pequenininho aqui vem para detonar o corpo desse, tá? Aí, ai, deixa eu voltar lá que nós estamos. Aí ele fala aqui, ó: assim se espalham por não haver pastor e se tornam pasto para todas as feras do campo, viu que eu falei antes? As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra sem haver quem as procure e quem as busque. Daí que ele dá um peso, ó, tá?
Agora, outra passagem que eu quero ler com vocês também, que é quase tudo a mesma coisa, ó. Jeremias 23, aqui fala dos maus pastores, de Davi, que aqui também, ó, esse Davi é Jesus, aqui ele já fala do bom pastor que Deus vai suscitar, tá? Então, aqui é a mesma sequência, ó. Fala do renovo de Davi, que é o bom pastor que Deus vai levantar, né? E aí Israel vai habitar seguro, vai trazer do cativeiro, ó. Portanto, eis que vem dias em que nunca mais se dirão, tão certo como vive o Senhor que fez os filhos de Israel subir da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor que fez subir e que trouxe a descendência da casa de Israel e da terra do norte, ó. Tá? Por isso que eu falo, esses aqui são o remanescente que Jesus vai salvar quando ele voltar. Lá no finzinho. Tá? Então, aqui ele fala dos falsos profetas também. Mas aqui os pastores, ó. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as fugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver afugentado, espalhado em cativeiro, e as farei voltar aos seus apriscos, e serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Aqui ele dá um resumão, né? Porque aqui já vem o tempo da restauração. Então, isso aqui eu queria falar. Então, eu não sei se ficou bem explicado, mas aqui, quando acontecer a aliança, porque já expliquei que esses aqui já se cumpriram, mas as pernas de ferro não. As pernas de ferro é aqui que vai ser feita a aliança, que é esse reino vermelho. Aqui quebra essa primeira aliança, quando levanta esse chifre pequeno. E ele vem e detona esse corpo aqui, ó, que tá ligado às pernas. Aí ele forma uma nova aliança, ele vem destruindo todas as nações, todas. E esse chifre pequeno vai detonar esse pastor infiel. Esse aqui é como se esse fosse o lobo e esse aqui fosse o pastor, disso aqui que Jesus falou, ó, tá? Agora, aqui, ó, ele tá falando, separei passagens que falam dele, ó, Isaías 40:10. Soberano, ó Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidados as ovelhas que amamentam as suas crias. Olha só a diferença de um para outro, né? É exatamente para vocês perceberem os textos que a gente leu aqui com o que Deus fala de Jesus aqui, ele faz exatamente o contrário. Por isso que ele falou que se viesse outro no nome dele, eles acreditariam. Porque que eles querem? Eles querem domínio de terra, eles querem poder. E essas ações vão ser reveladas exatamente pelas obras deles. Ou seja, isso que eu acabei de falar, que o que eles querem, eles vão lutar por isso. E aí que vai vir os destroços das cidades e vão vir as devastação, porque eles não vão querer cuidar das ovelhas, eles vão querer o pasto delas, isso sim. Aqui em Ezequiel 34, no versículo 11, que era aquele que a gente estava lendo aqui, tá? Ó, no versículo 11, ó, que daí fala do seu rebanho, ó. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor que busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-la-eis de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvem e escuridão. Aqui foi o dia da queda, tá? Da sétima trombeta, quando a terra é invadida e fala que vai ter escuridão e trevas, tá? Tirá-la-eis dos povos e congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados na terra. Daí fala aqui, ó, com bons pastos, aqui depois vocês lembram que aqui ele continua. Então, eu quero ler mais uma coisa, porque daqui a pouco tá terminando o meu tempo de novo. Eu quero ler mais uma passagem, aqui, ó, Mateus 25, é o mesmo texto de novo. Eu peguei o versículo 31, ó. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória.
E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, ele porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Aí, aonde que aparece esse texto? Lá em Ezequiel 34, que é onde a gente estava lendo, ó. Se a gente for ver aqui, ó, no versículo 20, ó, que é o mesmo aqui, ó, mesmo Ezequiel 34, onde a gente estava vendo, ó, que eu falei para vocês lerem, ó. Vamos ver aqui no versículo 20, ó. Por isso, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo julgarei entre as ovelhas gordas e as magras, visto que com o lado e com o ombro dás empurrões e com os chifres impelis as fracas até que a espalhar fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam de rapina, e julgarei entre as ovelhas e as ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, viu que eu falei no vídeo anterior que Deus não falava muito do filho dele, mas ligava muito Jesus a Davi, o renovo de Jessé, o meu servo, né? Ele falava muitas outras qualidades, mas não como filho. Ele deixou isso até lá em Efésios 3:6 fala que isso não foi revelado, esse mistério que é Cristo, que teve oculto, mas que Deus revelou no tempo certo, ele veio cumprindo tudo. Então, quando ele fala aqui, ó, o meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor, porque Davi era pastor, ele lutou com o urso e com o leão também, né? Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, o Senhor, o disse. Por que ele fala eu serei por Deus? Porque quando Jesus terminar toda a obra dele aqui, ele vai devolver para Deus o trono. E aí Deus vai ser tudo em todos. Isso está em 1 Coríntios, pode ler do versículo 1 Coríntios 15, do 25 até o 20. Pode ler até o final. Aí vocês vão conseguir entender do que eu estou falando. Porque ele vai chegar um tempo que Deus vai reinar sobre todos. Aqui já está falando. Daí aqui, olha só o que ele fala. Como Deus vai trazer as bestas feras para detonar. Que é aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo. Aqui é o pastor. Esse aqui é o lobo devorador, tá? Que vem devorando tudo. Só que aqui também se levantam bestas feras com ele. Se você vê lá no cavalo amarelo, que é o quarto cavalo, e tem bíblias que mostram cavalo esverdeado e outras coisas, fala que vem as bestas feras vêm com ele. Ele é o quarto cavalo, esse daqui, tá? Então, essas bestas feras vão detonar tudo. E aqui, ó, porque Deus que vai mandar elas. Aí depois, mostra aqui, ó, quando tudo se cumprir, Israel se arrependeu, ele fala aqui, farei com elas aliança, farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Ou seja, esses bosques aqui vão ser todos atacados pelas bestas feras, vai ser devastado e queimado. Elas vão comer o pasto e tal. São coisas que está escrito e que não é muito lido isso, mas eu gosto de pegar como se fosse uma lupa e analisar todos os textos. Então, eu tô resumindo isso aqui para vocês. Mas depois, quando elas cumprirem o que Deus precisa, aí Jesus mata essa besta fera aqui, que é esse chifrinho pequeno aqui, com a espada da boca dele, quando ele volta, tá? Porque essa daqui vai ser morta por esse, mas esse aqui vai ser morto por Jesus. Porque esse daqui é como se fosse um novo líder que Deus levanta para punir Israel e a aliança das nações. Mas ele faz uma nova aliança aqui, ó. Aí, nossa, é muita coisa. Mas nem vamos entrar agora aqui. Eu gosto muito desses assuntos, eu acabo falando mais. Então, essa parte aqui do pastor, acho que deu para entender, né? Quando ele veio falando que, gente, eu sou o bom pastor, eu vou cuidar de vocês. Não queiram conquistar a terra prometida dessa forma, porque não vai dar certo. Porque eles vão querer, a intenção vai ser sempre essa, conquistar a terra prometida, né? Só que aí, eu vou mostrar, meu tempo tá quase terminando. Eu vou mostrar uma coisinha aqui pra vocês, quer ver? Oséias 4. Quer ver? Não aconteceu, tá? Isso aqui, ó. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com todos os habitantes da terra, não é a terra mundo, é a terra de Israel, tá? Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus.
O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídio sobre homicídio. Por isso a terra está de luto, e todo morador nela desfalece, como os animais do campo, como as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, os quais julgam. Todo mundo dentro da mesma farinha, no mesmo saco, ó. Por isso tropeçarás de dia o profeta contigo, tropeçarás de noite e destruirei a tua mãe. Esta tua mãe é Israel, que daí Israel teve 2 filhas, Judá e Samaria. Ó, ele fala aqui, ó, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei e do teu Deus, também esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicam, tanto mais pecam contra mim. Por isso mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso o povo é como assim o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregarão a sensualidade, mas não se multiplicarão, porque o Senhor deixaram de adorar. Daqui começa a falar outras coisas. E se vocês forem lá em Miqueias também, ó, Miqueias 3. Ai, tá quase terminando o meu tempo. Aqui tá falando dos chefes, dos sacerdotes, dos falsos profetas. Aqui, ó. Acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que falam paz quando tem o que mastigar e apregam guerra santa contra aqueles que não têm o que meter na boca. Aqui fala mais, gente, fala um monte de coisa sobre isso daqui, monte, ó. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam no Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Aí que fala, ó, o que ele fala? Ó, por causa de vós, cabeças, Sião será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará em montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato, que aqui vai ser a devastação, vai ser a tomada da cidade. Então, gente, é por isso que eu digo que quando Jesus falou aqui sobre o bom pastor e tudo, lembra que o apóstolo Paulo falou que quando estiverem falando de paz virá repentina destruição? É isso aqui, tá? Esse vídeo eu acabei falando só sobre essa parte do pastor, mas é melhor que fique bem explicada. Então, se vocês quiserem dar uma lida nas passagens, eu sempre falo sobre pegar a Bíblia digital e digitar a palavra. Então, digita alguma coisa que esteja dentro do contexto, o pastor insensato, alguma coisa assim que vocês possam ler os textos, busque os contextos. Tem essas bíbliazinhas assim que deixa eu ver se eu acho alguma. Aqui, ó, mostra aqui o endereçozinho, ó, onde tem o contexto. É muito legal tá lendo. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente, para não acabar do nada. E aí, o próximo vídeo eu vou estar falando, então, segmento do nosso estudo, mas eu vou estar falando um pouquinho dos cegos e estar falando sobre isso. O assunto, como eu falei, é bem vasto, mas se não passar essas coisas, não vai ficar aquele Jesus morreu pelos nossos pecados. Claro que é o centro de tudo, mas tem uma parte profética ligada a Israel que eu não vi ninguém falar. E é isso que eu quero mostrar aqui no canal, tá? No final de todas essas séries, eu vou fazer um resumo num vídeo só e vai ficar mais fácil de entender. Que Deus abençoe. Até a próxima.